Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Reunimos-nos neste lugar, vimos em família celebrar a fidelidade do Senhor, força pro chão do nosso amor, força pro chão do nosso amor. Nosso caminhar torna-se um só, nossas mãos unidas formam um nó, amarrando nossas orações, planos, sonhos, vidas, corações, planos, sonhos, vidas, corações. Somos agradecidos a Deus, pelo dia que hoje chegou, pois Ele fez o que nos prometeu, uma alegria do céu nos brindou. Somos agradecidos a Deus pelo dia que hoje chegou, pois Ele fez o que nos prometeu, uma alegria do céu nos brindou. Somos agradecidos a Deus pelo dia que hoje chegou, pois Ele fez o que nos prometeu, uma alegria do céu nos brindou, uma alegria do céu nos brindou, uma alegria do céu nos brindou. A Bíblia Sagrada revela um interesse especial do Senhor pela unidade do seu povo. A unidade do povo de Deus é um tema que é trabalhado em toda a Escritura e vem desde o momento em que Deus promete formar um povo para adorá-lo, para invocá-lo e para ser também esse povo sacerdote no mundo. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus,
mais uma vez o tema da unidade ganha um espaço e uma importância muito grande. Se aproximava o momento da crucificação do Senhor e aquela que é considerada a oração mais importante do Senhor Jesus clama pela unidade dos seus discípulos, pela unidade da igreja, pela unidade do seu povo. Uma oração que alcança os que são contemporâneos do Senhor Jesus, mas que também alcança todos aqueles que seriam seguidores do Senhor Jesus até os tempos atuais. Mas por que a unidade, a koinonia, a comunhão é um tema tão sério para as Escrituras? Por que Deus valoriza tanto essa unidade? Por que o Senhor Jesus, na oração considerada mais importante, ele ora pela unidade do seu povo? O verso destacado nessa noite de domingo, que é o verso de número 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, e também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O que esse verso de número 21 do capítulo 17 do Evangelho de João, ensina para nós? O que nós podemos aprender nessa noite de domingo? Em primeiro lugar, eu quero destacar que a unidade pretendida pelo Senhor, ela é importante para nós, em primeiro lugar, porque é da vontade do Senhor que o seu povo seja unido. Se não houvesse nenhum outro argumento em prol da unidade, em prol da comunhão da igreja, a comunhão do povo de Deus, a vontade de Deus formaria o argumento principal, já seria o argumento principal, porque é da vontade do Senhor que o seu povo seja um povo unido. Afinal de contas, ele diz lá no verso 21, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. É da vontade do Senhor que o seu povo, que é a igreja, seja uma comunidade unida, uma comunidade harmônica, uma comunidade que expresse de fato essa unidade, essa comunhão e tudo aquilo que está implicado numa comunhão, num relacionamento configurado pela unidade. E é da vontade de Deus, porque desde o início ele tem ensinado assim na Escritura, de que ele forma um povo, ele quer um povo que se reúna em torno do seu nome, um povo que possa invocá-lo, um povo que possa obedecê-lo, um povo que Deus quer se relacionar e, inclusive, ele quer ser íntimo e dar da sua intimidade a esse povo e chamar também esse povo à intimidade. Não um relacionamento frio, distante, meramente religioso, com hora e dia marcado, mas sim um relacionamento intenso, vivo, dinâmico, íntimo de fato. Essa é a vontade do Senhor. Então a unidade da igreja, uma igreja unida, uma igreja harmônica, uma igreja onde os irmãos desfrutam dessa unidade uns para com os outros e de todos para com o Senhor, é a vontade absoluta do Pai, do Filho e do Espírito. A Trindade quer que sejamos unidos, a Trindade quer esta unidade. Esse é o primeiro grande argumento em prol dessa unidade, desse relacionamento uno que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Mas há também um outro destaque que esse verso nos ensina. Jesus apresenta para esta unidade o argumento teológico, a razão pela qual ele baseia esta exigência. E no próprio verso 21 ele diz: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O Pai e o Filho são unidos. O Espírito Santo, embora não apareça aqui nessa oração do Senhor Jesus, nesse verso específico, porém, o Espírito Santo compõe a Trindade. E nós já sabemos que a Trindade é um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus, então, ele está falando dessa unidade que
é importante, que ele quer ver manifestar entre os seus discípulos e também posteriormente na igreja, porque ele tem relacionamento com o Pai e tem relacionamento com o Espírito. Não há uma divisão na Trindade. O Pai não vai numa direção, o Filho em outra direção e o Espírito em outra. Imagine se cada pessoa da Trindade, cada uma quisesse seguir o seu próprio trajeto na obra da redenção, fazer essa obra, cada um à sua maneira, separado do outro. Certamente a redenção jamais poderia ser alcançada, mas há uma harmonia de propósitos, há uma harmonia de intenções. A vontade da Trindade é de que o Pai, Filho e Espírito trabalhem juntos. E Jesus disse: Pai, como tu és um em mim e eu em ti, que eles sejam também um e um conosco, um corpo conosco. A unidade pretendida, almejada pelo Senhor, além de ser vontade do Senhor e por isso precisa ser alcançada e cumprida na sua igreja, no seu povo, ela tem como fundamento teológico a própria Trindade. Não há uma divisão na Trindade, mas o que há é uma unidade harmônica. Pai, Filho e Espírito trabalham juntos. O Pai planejou a obra da redenção, o Filho executou a obra da redenção e o Espírito aplica a obra da redenção no coração do pecador. Eles trabalham juntos para alcançar um bem para todos aqueles que são por eles, pela Trindade, visitado e alcançado para a glória do nome do Senhor. A Trindade é o fundamento teológico da unidade da igreja. A igreja precisa ser unida porque a Trindade é unida. Precisamos ter comunhão um com o outro porque Deus goza de comunhão na sua natureza trina. Há esse relacionamento fraterno, abençoado, permanente. O pai gosta de estar com o filho gosta de estar com o pai, ambos gostam de estar com o Espírito se sente à vontade na presença do pai e na presença do filho. Não há uma disputa na Trindade, o que há é uma congruência de propósitos, uma convergência de projetos, de propósitos e da operação da graça de Deus. A Trindade é o fundamento teológico da unidade da igreja. Deus quer que sejamos unidos porque Ele é unido com o Filho e Ele é unido com o Espírito. Jesus disse: assim como, Pai, Tu és um em mim e eu em Ti, que eles também sejam um em nós. A igreja é um corpo que é o corpo de Cristo, que precisa estar unido com Ele e com o Pai e também com o Espírito. Jesus também segue nessa oração e nós podemos extrair desse verso mais uma lição. Ele vai dizer: para que o mundo creia que Tu me enviastes. A unidade é importante, primeiro porque é da vontade do Senhor. Segundo, porque a Trindade é o fundamento teológico da unidade. E em terceiro lugar, a unidade que esse verso nos ensina termina revelando para o mundo que Deus enviou o Filho. Quando a igreja está unida, harmônica, quando existe laços fraternos dentro da comunidade cristã, o mundo olha para essa comunidade cristã unida, solidária, operosa, amorosa, misericordiosa. O mundo crê que Deus, de fato, enviou o seu Filho e que o seu Filho é responsável por essa comunidade chamada igreja. O mundo olha para uma igreja unida e esse mundo é um mundo onde há tantas disputas na família, disputas no ambiente de trabalho, disputas na academia, disputas entre vizinhos, entre moradores do mesmo condomínio, disputas até mesmo no relacionamento conjugal. Há casamentos onde
há uma relação de permanente disputa, onde um quer vencer o outro, um quer ser melhor do que o outro, um quer fazer mais do que o outro. Nem mesmo, às vezes, os relacionamentos conjugais que configuram uma célula menor quando comparada com a igreja, consegue expressar unidade como a igreja precisa expressar. A igreja unida, ela é evangelizadora, ela é evangelística. O mundo olha para a igreja e vê no comportamento amoroso, pacífico, de ajuda, de serviço, de engajamento, de solidariedade manifesta, e olham para essa comunidade e dizem: olha, realmente eu creio que Deus está aqui, que o Senhor é o responsável por essa comunidade abençoadora, que exala paz, que é uma comunidade útil, né? Ela é uma comunidade que está servindo as pessoas. Nós entramos aqui, somos abençoados, essas pessoas são atenciosas conosco. Eu creio que realmente que o Senhor se faz presente nessa igreja. O mundo olha para a igreja e quando encontra uma comunidade unida, o mundo crê que Deus é o responsável por ela, que enviou Jesus. E o mundo, que é, como eu disse, um ambiente de disputa, tanto que o Estado foi criado justamente para proteger os mais fracos, pois há uma disputa permanente no espaço social. O que vale no espaço social é o poder daquele que tem mais força. Aquele que tem mais condições conquista aquilo que o mais fraco tem. Na igreja não acontece isso. Na igreja todos são iguais. Aquele que é da classe média alta, aquele que é da classe média baixa e até aquele que tem uma origem mais simples. Aquele que estudou muito e aquele que não estudou, que não teve oportunidade. Todos são iguais perante o Senhor. Homens e mulheres, idosos e jovens, crianças e adultos. Todos aqueles que participam da comunidade da fé são iguais perante o Senhor. A própria distribuição dos serviços não tem nenhuma relação com a origem, com a cultura, com o poder aquisitivo, mas sim com os dons do Espírito Santo. Na comunidade, não fala aquele que é o indivíduo mais rico, mas fala aquele que tem chamado para pregar. Não ensina a família histórica fundadora da igreja. Ensina quem tem o dom de mestre, o dom para ensinar. Não canta quem é o filho do pastor, a filha do presbítero. Canta quem tem vocação, dom para conduzir a igreja em adoração e recebeu as ferramentas, inclusive uma voz apropriada para esse serviço. O que faz a igreja funcionar é a distribuição carismática motivada pelo Espírito. O mundo olha para essa comunidade, então, unida, que é uma comunidade de serviço, de prestação de serviço, de pregação, de paz, de evangelização, de doação, de entrega. E o mundo chega a uma conclusão. Essa comunidade funciona, Deus está presente aqui, Ele realmente é o responsável, Ele de fato enviou Jesus, porque Jesus é o único responsável em produzir essa unidade entre seres humanos tão distintos. A igreja é um mistério, é um milagre extraordinário. A igreja é a única comunidade que reúne pessoas que pensam absolutamente diferentes e conseguem fazer com que essa igreja haja uma unidade de propósitos. Na igreja você tem pessoas de nacionalidade às vezes diferentes, de estados diferentes, de origem econômica, social, cultural completamente distinta, e essas pessoas estarão juntas ali, porque elas foram alcançadas pela graça de Deus. Outros segmentos não conseguem fazer. Um partido político só reúne, por exemplo, quem pensa igual. Na igreja, reúne até quem pensa politicamente diferente. Não há nenhum problema, porque há um projeto maior que nos une. Há alguém que nos une. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Deus ama a unidade. Ele trabalha por essa unidade no meio do seu povo, no seio da sua igreja. E ele faz isso porque é da vontade dele que a igreja seja unida.
A Trindade é o fundamento teológico e porque a igreja sendo unida, o mundo há de crer que Jesus é o responsável por aquela unidade. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, veja o que Jesus fez. Pegou pessoas diferentes, de estados diferentes, de bairros, de origens distintas, que pensam, inclusive, de forma diferente acerca de uma série de assuntos. Entretanto, ele as reuniu no mesmo lugar, no lugar chamado igreja. Eu quero também essa paz, eu quero também esse grau de pacificação. Eu quero também fazer parte de uma comunidade assim, eu quero fazer parte de um projeto, ter um propósito na vida, servir as pessoas, abençoar as pessoas. Eu cansei de ser alguém que pensa apenas em mim mesmo. Eu estou cansado do meu egoísmo, eu estou cansado dessa vida utilitária. Eu quero ser útil para alguém, eu não quero mais ser servido, eu quero servir, eu quero ser relevante na minha geração, eu quero abençoar as pessoas do meu tempo, para quando eu chegar no final da minha vida, eu não me considerar um inútil, um inoperante, alguém que só pensou em si mesmo, que só pensou talvez na própria família. Eu quero cuidar da minha família, evidentemente, mas eu quero também abençoar outras pessoas, doar o meu tempo. O mundo olha para uma comunidade assim e ele não encontra nada parecido na sociedade. Partidos políticos, há disputas de poder. Na universidade, disputas também do saber, do conhecimento, qual é a tese de doutorado mais relevante. A faculdade é a cátedra do conhecimento, as pessoas têm uma vaidade imensa de ali estarem transitando naquele ambiente. Muitos trabalham para poder também ter uma carreira significativa, muitos trabalham por dinheiro, por fama. Na comunidade, na igreja, nós trabalhamos para que outro apareça. E esse outro é o Senhor Jesus Cristo, que será apresentado ao mundo por meio de nós. O mundo olha para a igreja unida e diz, essa é uma comunidade abençoada, o Senhor está presente aqui. Eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte desse lugar, eu quero ganhar uma família de fé, eu quero ter novos amigos, eu quero essas pessoas convivendo comigo, eu quero participar da vida delas e quero que elas participem da minha vida. A igreja é essa comunidade que evangeliza com palavras, mas também com ações, com seu comportamento. Agora, se é verdade que a unidade, quando ganha concretude histórica numa igreja local, e termina essa concretude histórica sendo um poderoso argumento de evangelização, as pessoas olham para a igreja unida e querem fazer parte, elas creem em Deus, o contrário também é verdade. Uma igreja rachada, uma igreja dividida, de pessoas egoístas, de grupos, onde o que há são disputas, são críticas mútuas, onde as pessoas não se entendem, onde não há esse amor expresso em palavras, em ações, em cuidado, termina também sendo esta comunidade repulsiva. Ninguém quer fazer parte de uma igreja assim, porque as pessoas chegarão a uma conclusão: eu não preciso de mais um ambiente de disputa, de vaidade, de crítica. O mundo já é bastante hostil. O lugar de onde eu venho já é muito hostil, já é violento, já é muito agressivo. Eu não preciso disso. Disputas, brigas, críticas mútuas, eu já encontro no ambiente da família, eu já encontro no campo de futebol, eu já encontro no ambiente do trabalho. Eu quero uma comunidade, fazer parte de uma comunidade em que eu chegue nela e eu seja abençoado, e o meu coração seja aliviado e eu seja edificado. Se é verdade que uma comunidade unida, ela expressa o amor de Deus ao mundo, o contrário também é verdade. Uma igreja dividida escandaliza
o mundo e ofende a Trindade. Que Deus nos dê cada vez mais discernimento, paixão pela igreja e um desejo muito grande de fazer parte de uma comunidade de fé. Eu não vejo a hora disso tudo passar e de voltar, estar no púlpito da igreja congregacional de Niterói, ministrando aos meus irmãos, de terminar o culto e poder bater um papo, sentar no gabinete, ou então sentar ali perto da cantina, conversar com os irmãos e voltar a trocar palavras, gestos, poder exortar aqueles que são minhas ovelhas e que precisam às vezes de exortação, porque é a função do pastor, e todo pastor zeloso exorta as ovelhas, mas também é saudade das palavras abençoadoras, dos abraços, dos sorrisos, da oportunidade de abençoar alguém, de edificar alguém, de ser também abençoado e edificado com as ministrações do louvor, com as ministrações da palavra, com os mestres que ensinam na igreja. Igreja é uma bênção, com todas as dificuldades que uma igreja tem. Ela é a comunidade dos remidos. Ela é formada pelo Senhor. É da vontade de Deus que assim ela seja. Ele próprio é o fundamento dessa unidade. E o mundo é evangelizado também pela unidade da igreja. Ame a sua igreja. Sinta a falta da tua igreja e deseje estar nela, assim que os tempos permitirem, com a bênção do Senhor, ou melhor, assim que Deus nos permitir. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite de domingo, para a glória do nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu quero orar especialmente pela Igreja Congregacional de Niterói, a nossa igreja, e clamar ao Senhor pela bênção da unidade. Unidade essa que temos conseguido experimentar, mesmo que à distância, com limitações, com dificuldades, mas o teu povo tem permanecido, Senhor Deus, unido, e assim nós desejamos. Esperamos que toda essa fase passe, para que tão logo possamos estar reunidos novamente, trocando abraços, sorrisos, edificação, exortação, para a glória do teu santo nome. Toma todos os membros da nossa igreja, desde o mais novo convertido até aquele que mais tempo tem na convivência conosco. Toma, Deus, a Catarina, que é a criança mais recente entre nós. Obrigado por ela, obrigado pelo Lucas e também pela Ive, seus pais, que a tua bênção esteja sobre a vida do jovem casal, que a Catarina cresça na presença do Senhor. Também toma o Levi, filhinho do nosso querido Eduardo e também da Janaína, também um casal jovem com um bebê recém-nascido nos braços, que a tua bênção esteja sobre essa família também tão querida, esse jovem casal tão querido. Em nome de Jesus. E toma também, Deus, os anciãos da nossa igreja, que estão inclusive no grupo de risco nesse momento da pandemia. Que a tua bênção, que o livramento, que a saúde possa ser, ó Deus, cada vez mais visitada pelo Senhor, para que haja uma estabilidade no organismo e possam enfrentar esses dias maus, ó Deus, com segurança, com firmeza, com saúde, para que possam tão logo voltar para a nossa igreja, assim que as portas estiverem abertas. Em nome de Jesus, toma também os enfermos da tua casa.
Toma aqueles irmãos que estão enfrentando enfermidade no seio da família. Que em nome de Jesus, a misericórdia, a bênção do Senhor esteja sobre cada um e possam se recuperar. Eu oro especialmente pela vida da irmã Ruth, Deus que tem lutado com o seu quadro clínico nesse momento, que a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, possa se fortalecer cada vez mais, tanto ela quanto o seu Silvio, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego também a Joelma, Deus, nas tuas mãos, e toda a família, Joelma que perdeu a sua tia nesses últimos dias, que a tua misericórdia e o consolo do Espírito Santo possa alcançar a tua filha e os demais parentes em nome de Jesus. Toma também nosso querido irmão Manuel Marcelino, Senhor, que ontem perdeu o seu irmão mais novo. Que a tua bênção esteja sobre ele, a tua misericórdia esteja sobre ele e toda a família, que sejam também consolados e confortados pelo Espírito Santo. Abençoe-nos, ó Deus, nesses dias. Toma a cidade de Niterói, São Gonçalo, o estado do Rio, toma o Brasil, toma o mundo, Pai, e que dias bons, tão logo, possam surgir em nossas vidas. Nos abençoe no restante desse domingo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha uma boa noite e fica na paz. Bendito seja o nome da tua glória. Arararara.